E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Começando hoje um novo programa aqui no canal. É o primeiro programa, é o Domingo Esportivo, onde a gente vai trazer tudo o que acontece na semana, reportagens especiais bem legais, os gols da Europa e o resultado dos campeonatos estaduais. A gente começa com as notícias da semana, que começou tendo demissão de muito troca-troca de técnicos. Teve o Ariel Holan que pediu demissão do Santos, né? O Santos perdeu para o Boca Juniors essa semana na Libertadores. E no domingo passado, havia perdido para o Corinthians dentro de casa por 2-0. A torcida já havia pichado muros, né? Protestando aí, pedindo a saída do técnico. E no Bayern também teve técnico novo, né? Mas só em julho desse ano que o Nagelsmann vai assumir. Tem que esperar o Flick sair, o Hans Flick, que vai para a seleção alemã. E o Julian Nagelsmann, de 33 anos, ex-técnico do RB Leipzig, que vai comandar o time. O RB Leipzig também já fez questão de anunciar o seu técnico e é da filial, né? É o Jesse Marsch, treinador estadunidense de 47 anos, né? Está comandando o Salzburg. Vamos também falar de Libertadores hoje aqui com um show brasileiro, né? Os times brasileiros dando show nessa segunda rodada. Alguns times não começaram bem, até perdendo para equipes praticamente aí consideradas fracas. A gente teve aí o Flamengo goleando a União La Calera 4-1, o Atlético Mineiro vencendo a América de Cali 2-1, Palmeiras 5-0 no Independente Del Valle, o Santos perdeu na Argentina para o Boca Juniors 2-0, Internacional 4-0 no Deportivo Táchira, o Santa Fé perdeu para o Fluminense 2-1 e o São Paulo venceu o Rentistas do Uruguai. Vamos agora para a Sul-Americana também ver os resultados dos brasileiros lá. Bahia 5-0 no Guabirá da Bolívia, o Arsenal de Sarandi 0-0 com o Ceará, o Clube Atlético Paranaense venceu o Metropolitanos em casa novamente por 1-0, o Emelec deu de 3-0 no Red Bull Bragantino, o Corinthians perdeu também em casa de 2-0 para o Peñarol, o Palestino perdeu de 1-0 para o Atlético Goianiense, que fez história, venceu a sua primeira partida fora do país, e o Grêmio foi lá na Argentina, venceu o Lanús por 2-1, né? O Grêmio que agora tem o Thiago Nunes no comando. Pela Liga dos Campeões da Europa, Real Madrid e Chelsea ficaram no 1-1, e o jogo mais aguardado, o jogo mais esperado, deu o City 2-1 para cima do PSG. Na Liga Europa, foi goleada no Manchester United no Old Trafford para cima da Roma. Manchester United que nesse mesmo Old Trafford, em 2007, 14 anos atrás, fez um 7-1 histórico aí na Roma, né? Mas aí foi para a semifinal, não conseguiu passar do Milan, teve até show do Kaká, Milan campeão em 2007 da Liga dos Campeões. E o Arsenal também perdeu para o Villarreal. E o Villarreal e Arsenal também tem um confronto histórico, mas pela semifinal da Liga dos Campeões de 2005-2006, na qual o Villarreal fez história, né? Chegou muito longe ali, um clube que muitos nem viam tanto potencial naquela equipe, chegou longe e foi eliminado pelo Arsenal. O Arsenal que tinha o Henry, chegou à final em Paris, mas perdeu para o Barcelona, 2-1. Aliás, foi até uma virada, né? Vamos então trazer agora a reportagem especial. Nossa reportagem de hoje vai trazer mais um pouco de semifinal e de semifinal de Liga dos Campeões e Liga Europa. Se você lembra muito, se você gosta desses torneios, você vai com certeza lembrar desde há 8 anos atrás a das semifinais da Champions e da Liga dos Campeões, da Champions e da Liga Europa. Vamos lá então começar com a Liga dos Campeões. Eu tenho certeza que da temporada 2012-2013 você vai lembrar. Foram grandes jogos naquela edição. O Bayern pegou o Barcelona, aliás foi um show do Bayern naquele dia, foi um 4-0 e um 3-0, 7-0 no agregado e foi para cima do Barcelona. Tem também Borussia Dortmund e Real Madrid, que você já deve estar falando aí. Com certeza foi o Real Madrid que passou. Não se engane, porque não foi o Real Madrid que passou, porque o Borussia Dortmund meteu um 4-1 e quem estava jogando no Borussia Dortmund naquele tempo era o Lewandowski, que hoje está lá no Bayern. Foi o Lewandowski que marcou 4 gols no 4-1 para cima do Real Madrid, que tinha um timaço já, tinha o Cristiano Ronaldo. Em 2013, 2014, o Real Madrid conseguiu eliminar o Bayern,
né? Foi para a final de Lisboa e foi campeão. O Atlético de Madrid e Chelsea, né? O Atlético de Madrid eliminou o Chelsea. Vamos para a próxima, 2015 e 16. City e Real Madrid. Por pouco o Manchester City não foi para a final, hein? Por pouco que o City não foi para a final, né? Jogou contra o Real Madrid, perdeu de 1-0, mas não perdeu de 1-0, mas foi um gol contra ainda, teve gol contra. Então, Atlético de Madrid e Bayern de Munique, né? O Atlético de Madrid tirou o poderoso Bayern também daquela edição. O Atlético de Madrid que tirou muitos grandes aí, né? Tirou o Barcelona nas quartas. Chegou à final, perdeu para o Real Madrid nos pênaltis em Milão. 2016, 2017, Real Madrid, Atlético de Madrid, Real Madrid para a final. Outra semifinal foi Mônaco e Juve. Mônaco também fez história, né? Mônaco que tinha o Mbappé. O Mbappé que deu o show também lá contra o City, naquelas oitavas de final. Mas não deu, a Juventus passou, foi para a final e levou um 4-1 em Cardiff. Da temporada 2017-2018, Bayern de Munique e Real Madrid. O Real Madrid avançou. Em outra semifinal foi Liverpool e Roma. Roma que tinha feito a história, né? Passou do Barcelona, foi um 3-0. Mas aí não conseguiu passar do Liverpool. O Liverpool foi finalista, mas perdeu aquela final lá em Kiev. Talvez da Liga Europa você também se lembre um pouco. Em 2012 e 2013 foi bem legal porque duas equipes aí do futebol alternativo chegaram nas semifinais, né? O Fenerbahçe e o Basel. O Fenerbahçe pegou o Benfica, foi eliminado. O Basel também pegou o Chelsea, foi eliminado. Chelsea que caiu na fase de grupos da Liga dos Campeões. O Benfica que também caiu na fase de grupos da Liga dos Campeões. Na 2013 e 2014 teve clássico, né? Clássico espanhol, Sevilha e Valência. Deu o Sevilha. E na outra semifinal, Benfica e Juventus, passou Benfica. 2014 e 2015 teve time do futebol alternativo fazendo história, hein? Acho que você deve se lembrar. Pois é, o Dnipro, que hoje infelizmente não está mais no futebol. A equipe veio à falência em 2016, né? No final aí de 2016, há 4 anos. Então eliminou o Napoli, uma equipe de muita tradição na Liga Europa, uma equipe de tradição na Liga dos Campeões, uma equipe que sempre entra para jogar bem. Também caiu para uma equipe praticamente sem tradição nessa temporada, né? Para o Granada, que veio fazendo uma grande Liga Europa, até ser eliminado pelo Manchester United. O Sevilha e Fiorentina foi o outro jogo da semi. O Sevilha passou, o Sevilha que é o rei de Copas, venceu o Dnipro por 3-2 lá em Varsóvia, dia 27 de maio de 2015, que foi essa final. 2015, 2016 foi em Basel a final, teve também Sevilha aí, só que o Sevilha havia sido eliminado na fase de grupos da Liga dos Campeões. Pegou o Shakhtar Donetsk, outro eliminado na fase de grupos do torneio. Sevilha passou. E uma outra semifinal foi de um clube aí que eu falei pra ficar de olho. O Villarreal pegou o Liverpool, hein? Ganhou o primeiro jogo de 1-0, mas lá não conseguiu. Levou um 3-0 em Anfield e foi eliminado. Mas começou vencendo o Arsenal, hein? Quem sabe? Temporada 2016-2017 teve o Manchester United aí. Outra semifinal foi um jogo bem legal, Ajax e Lyon. Foi um jogo bem duro. E a outra, o Celta de Vigo, que também fez história, jogando bem. Né, o Celta de Vigo incomodou muito aquela temporada de 2016-2017. Teve até o Ajax aí na fase de grupos. O Celta de Vigo perdeu de 1-0 para o Manchester United. E olha aí que foi um jogo bem apertado, tá? O Manchester United não venceu jogando tão bem não, foi bem apertado. O Celta de Vigo não deixou, né, não vendeu barata essa derrota. 2017-2018 teve outras equipes aí também fazendo história. Olha, Olympique e Red Bull Salzburg. Red Bull Salzburg chegou pela primeira vez nas semis da Liga Europa. Equipe que quando está na Liga Europa joga muito bem. Sempre é uma forte candidata a chegar longe, né? Uma equipe muito chata de jogar. É uma equipe que eu não gostaria de que meu time jogasse contra, porque incomoda muito, principalmente jogando nos seus domínios, né? Com o público, principalmente jogando em Salzburg. E a outra foi Arsenal e Atlético de Madrid. Arsenal bateu na trave, perdeu para o Atlético de Madrid 1-0, depois empatou em 1-1. E na outra o Olympique eliminou o Salzburg. Bom pessoal, vamos agora para os resultados dos campeonatos estaduais que aconteceram ontem. Ontem, no Campeonato Carioca pela Taça Rio, o Madureira venceu o Vasco por 1-0.
Já no Cariocão teve show do Flamengo fazendo 3-0 lá no Volta Redonda, no Estádio da Cidadania. O Flamengo aí já com um pé na final, né? No Mineiro também tem time já com um pé na final, e é o Galo, que fez 3-0 na Tombense, praticamente aí já na final, né? Agora Copa do Nordeste, teve final, Bahia perdeu de 1-0 para o Ceará. Ceará fez um gol no último minuto, mas ainda tem um próximo jogo da decisão e nada tem resolvido. No Alagoano teve clássico em CSA e CRB, 1-0 para o CSA. No Paulista, depois aí da demissão do Ariel Roland, o Santos ainda não venceu, empatou ontem lá no Nabi Abichedi contra o Red Bull Bragantino. Vamos então ver o que tem hoje nos campeonatos estaduais. No Campeonato Paulista nós temos Guarani e Novo Horizontino, Santo André e Palmeiras. Palmeiras precisando vencer, né? Tem que pontuar, vencer 2 jogos aí, pontuar 6 pontos para conseguir se classificar, hein? Porque corre um grande risco de ficar fora. Agora tem um clássico majestoso, onde as 2 equipes já estão classificadas. Uma perdeu no meio da semana para o Peñarol na Sul-Americana, outra venceu o Rentistas e vem melhorando muito no comando do Hernan Crespo, se reforçando, trazendo jogadores experientes ao São Paulo. O Corinthians de São Paulo hoje é o majestoso. Também tem Ituano e Ponte Preta. Agora vamos para o Carioca, onde tem aí 2 semifinais, né? Uma é da Taça Guanabara, com Portuguesa e Fluminense. Portuguesa que venceu 3-0 aí na Taça Guanabara, hein? Botafogo e Nova Iguaçu pela semifinal da Taça Rio. Taça Rio aí, torneio de consolação da equipe que fica em 5º até a 8ª. Agora também tem Campeonato Mineiro com semifinal, Cruzeiro e América Mineiro, hein? Campeonato Gaúcho também em clima de semifinal. As 3 equipes do Gauchão que estão na Série A, Juventude, Internacional e Grêmio, estão nas semifinais. Tem também o Caxias, que está na 4ª divisão, Juventude e Inter, Caxias e Grêmio. Esses são jogos da semifinal do Campeonato Gaúcho. Campeonato Goiano com quartas de final, meio ali em clima de final, né? Porque nas quartas do Goiano tem Atlético Goianiense e Goiás. Campeonato Pernambucano também tem Sport Náutico. Vamos agora lá para a Europa com os gols dos principais campeonatos. Vamos lá. Vamos começar com a Premier League, rodada 34. Southampton 1-1 com Leicester, sexta-feira. Ward-Prowse abriu o placar para os donos da casa. Evans empatou 7 minutos depois, ficou isso. Southampton permanece na 15ª colocação. O Leicester em terceiro, querendo novamente uma vaga para a Liga dos Campeões da Europa. Vamos falar do City, que precisa hoje contar com a ajuda do Liverpool, hein? O Liverpool precisa vencer o Manchester United para o City levantar o caneco da Premier League mais uma vez. Pois é, ontem o City venceu por 2-0 com gols de Agüero e Ferran Torres aos 57 minutos e aos 59. Então, 2-0 lá no Crystal Palace. Crystal Palace permanece em 13º, City é o primeiro. Então precisa do tropeço do Manchester United nessa rodada para levantar o caneco aí da Premier League. O Leeds do Marcelo Bielsa também perdeu para o Brighton. O Leeds continua em 10º, o Brighton 14º, também permanece na mesma posição. Grobe aos 14 e Welbeck aos 79 deram a vitória ao time da costa sul inglesa. Vamos falar de clássico londrino, Chelsea 2, Fulham 0. Havertz aos 10h49, aos 10 minutos, aos 49 minutos de jogo, deu a vitória para o Chelsea 2-0 em casa para cima do Fulham. Chelsea que no meio da semana teve o Real Madrid pela Liga dos Campeões 1-1. E agora também recebe o Real Madrid em casa, né? Quem sabe aí o Chelsea na final. Campeão em 2012 essa equipe. Chelsea então permanece em 4º e o Fulham é o 18º aí, precisa ter logo uma reação Fulham se quiser permanecer na elite do campeonato inglês. Vamos falar do Everton do Richarlison, que perdeu em casa para o Aston Villa e está praticamente dando adeus nas disputas pela Liga Europa e pela Champions League. Precisa vencer também. Calvert-Lewin abriu o placar, Oliver Watkins e El Ghazi viraram para o Aston Villa, que venceu por 2-1. Aston Villa fazendo uma grande Premier League. Hoje nós temos Newcastle e Arsenal
Manchester United e Liverpool, Tottenham e o já rebaixado Sheffield United. Sheffield, que veio de uma grande participação na última Premier League, quase pegou vaga em Liga dos Campeões da Europa, quase pegou vaga na Liga Europa também, mas não conseguiu. E hoje também tem West Bromwich e Wolves. West Bromwich querendo vencer, precisando vencer, para também permanecer na elite inglesa, né? Clube que voltou à elite ano passado. Tem também Burnley e West Ham. West Ham também precisa vencer para tentar novamente entrar no páreo. Aí está 6 pontos do Chelsea, primeiro time na zona de classificação para a Liga dos Campeões. O West Ham precisa vencer então para encostar mais no Chelsea e quem sabe sonhar com uma vaga na Liga dos Campeões da Europa, hein? O West Ham, que teve na Liga Europa 2015, 2016, 2016, 2017, porém não avançou a fase de grupos. E caiu para a mesma equipe, o Askar Giurgiu da Romênia. Vamos para a La Liga, rodada 34. Sexta-feira o Celta de Vigo venceu o Levante por 2-0. Braz Mendes e Solari deram a vitória ao Clube de Vigo, que está em nono, e o Levante permanece em 12º. Vamos falar do clássico aí, o Lanterninha, né? Clássico Eibar e Alaves. Kik fez hat-trick, deu a vitória para o Lanterninha Eibar, 3-0 para cima do Alaves. Alaves é o 16º, Eibar é o 20º. Mesmo assim, ainda continua numa situação até confortável para quem não sabe sair dessa zona, o Eibar. O Atlético de Madrid pegou o Elche, sofreu um pouco para vencer, gol do Llorente, aos 23, Llorente que pode sair do Atlético de Madrid na próxima temporada em direção ao Manchester United. Então o Atlético venceu, é o líder, e o Elche está em 19º. O Esca 1-0 na Real Sociedade que vai tentar ali só permanecer no G4, no G5, né, da vaga na Liga Europa, porque o time já não tem mais chance de classificação para Champions. O Sevilla tem 70 pontos, a Real Sociedade tem 53, está a 17 pontos, então aí ainda precisa, não tem mais chance. Foi gol contra, hein? Foi gol contra. Real Madrid venceu o Osasuna com gols de 2 brasileiros, Éder Militão e Casemiro, 2-0. O Real é o 2º, o Osasuna é o 11º. E hoje nós temos Real Valladolid e Betis, Vila Real e Getafe, Granada e Cádiz, Valência e Barcelona, Sevilha e Atlético de Bilbao. Muito jogo bom, hein? Vamos para o campeonato italiano, Verona 1, Spezia 1. Verona permanece em 10º, Spezia em 15º. Ainda precisa abrir o olho a Spezia, porque está ameaçada de rebaixamento também. Foi o Salcedo, 46 minutos para Verona, e o Saponara no final do jogo empatou para a Spezia. A Inter, no jogo entre Lanterninha e líder, a Inter praticamente já está com a mão na taça e precisa vencer só o seu próximo jogo no campeonato para conseguir levantar o troféu de campeã depois de 10 anos, não, na verdade depois de 11 anos aí de ser. A última vez que a Inter foi campeã foi em 2010. Eriksen aos 69 e Hakimi aos 92 deram a vitória para o time de Milão. Outro time de Milão que jogou na rodada é o vice-líder Milan, que está ainda ameaçado de vaga na Liga dos Campeões. Muito embolado aí o campeonato italiano. Pode ter a Juventus fora, o Napoli fora da Liga dos Campeões. E o Milan venceu a Benevento, 18ª. O time de Filippo Inzaghi perdeu de 2-0 fora de casa. Çalhanoğlu aos 6 minutos e Hernandes aos 60 deram a vitória para o clube lá de Milão. Hoje tem Lazio e Genoa, Napoli e Cagliari, Sassuolo e Atalanta, Bolonha e Fiorentina, Udinese e Juventus, Sampdoria e Roma, Torino e Parma. Vamos falar então só agora de Ligue 1 para fechar. 1-1 Olympique de Marselha e Estrasburgo. O Olympique de Marselha do Sampaoli continua em sexto. Precisava ter vencido porque ia passar o Lens e estaria aí assegurando uma vaga na UEFA Europa League nos playoffs. Foi gol do Benedetto aos 86, só empatou o jogo, hein? O Paris Saint-Germain venceu o Lens, que anda fazendo uma boa temporada, hein? O clube que voltou, estava na 2ª divisão na temporada passada. Neymar e Marquinhos deram uma vitória aí para o Paris, que perdeu para o City essa semana e vai ter um desafio tendo que ir lá para o Etihad Stadium jogar contra o time. O Lille venceu o Nice por 2-0 e com 2 gols turcos, hein? O atacante Yilmaz aos 13 e o zagueiro Zek Çelik aos 55 deram a vitória para o time
que vem liderando o campeonato. Parabéns pro Lille, 2-0. Nosso programa vai se encerrando por aqui. No próximo domingo traremos mais informações e mais reportagens legais. Muito obrigado a todos.